Meu nome é Celeste Magalhães. Tenho 62 anos e até semana passada acreditava que família era tudo na vida. Hoje sei que estava completamente enganada. Tudo começou há 5 anos, quando meu querido Antônio faleceu. Ele teve um infarto fulminante numa manhã de terça-feira, bem na nossa cozinha, enquanto tomava café. Nem tempo tive de me despedir direito. Em questão de segundos, minha vida virou de cabeça para baixo. Não era só a dor de perder o homem que amei por 38 anos. Era também descobrir que, sem o salário dele, eu não conseguiria manter a casa onde criamos nossa família. Nossa filha Márcia tinha morrido num acidente de carro quando a Giovana, minha neta, tinha apenas 12 anos. Desde então, ela morava conosco. Quando o Antônio se foi, a menina estava com 17 anos, prestes a prestar vestibular. Não podia deixá-la desamparada. Era tudo que me restava dele, da nossa Márcia. Então fiz o que qualquer avó faria. Usei minha aposentadoria para segurar a barra. Todo mês, pegava meus R$ 2.200 e esticava para pagar luz, água, gás, supermercado, remédios, transporte dela para a escola. Quando ela passou na faculdade de Direito, não hesitei em usar o dinheiro que tínhamos guardado para emergências. R$ 400 por mês da mensalidade, mais material, xerox, passagem de ônibus. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Giovana sempre foi uma menina esperta, mas depois que entrou na universidade, começou a mudar. Conheceu um rapaz, o Rodrigo, filho de uma família bem de vida. A forma como ela falava dele, dos lugares que frequentavam, das roupas que ele usava, percebi que minha neta estava se envergonhando da nossa situação. Mas eu entendia. Era jovem, queria se encaixar no mundo dele. Durante esses 5 anos, me virei como pude para dar conta de tudo. Fazia faxina nas casas das vizinhas, bordava toalhas para vender, cuidava dos filhos da Dona Maria quando ela precisava, qualquer coisa para complementar a renda. Minhas mãos, que antes eram macias, ficaram ásperas de tanto esfregar chão. Minha coluna doía todas as noites, mas eu aguentava. Era pela minha neta, pelo futuro dela. Rodrigo começou a frequentar nossa casa no 3º ano da faculdade. Era educado, mas dava para perceber o desconforto dele com nossa simplicidade. Nossa casa é antiga, mobília dos anos 80, nada daqueles apartamentos modernos que ele estava acostumado. Giovana ficava nervosa quando ele vinha, corria para esconder coisas que considerava vergonhosas. Nossa televisão antiga, o sofá com capa de crochê que fiz, as cortinas desbotadas. Quando ela se formou, ano passado, fiz questão de estar na colação de grau. Comprei um vestido novo com o dinheiro que estava guardando para trocar a geladeira. Queria estar bonita para esse dia tão especial. Mas quando cheguei na festa, Giovana mal olhou na minha direção. Ficou o tempo todo com a família do Rodrigo. Pessoas elegantes, bem vestidas, que falavam de viagens e negócios. Eu fiquei num canto, sorrindo sozinha, orgulhosa dela, mas sentindo que não pertencia mais àquela vida que ajudei a construir. Depois da formatura, eles começaram a namorar sério. Rodrigo praticamente morava aqui em casa. Dormiam no quarto dela. Usavam a sala como se fosse deles. Deixavam louça suja na pia para eu lavar. Quando sugeria que ele poderia ajudar com alguma coisa, Giovana ficava brava comigo. Dizia que eu estava sendo inconveniente, que não entendia como funcionava relacionamento moderno. O pior foi quando perderam a vergonha de reclamar da minha presença na minha própria casa. Giovana dizia que eu fazia barulho de manhã cedo, preparando café. Rodrigo reclamava que nossa internet era lenta, que a casa era pequena, que eles precisavam de privacidade. Começaram a fazer comentários sobre como seria bom se eu arrumasse outro lugar para morar, talvez um apartamento menorzinho, mais adequado para uma pessoa só. Eu engolia tudo. Afinal, tinha criado aquela menina com muito amor. Achava que era só uma fase, que logo ela ia perceber o quanto eu havia sacrificado por ela. Continuava fazendo comida, lavando roupa deles, limpando a casa, pagando todas as contas. Era como se eu fosse uma empregada que ainda por cima bancava tudo. Há 3 meses, aconteceu o que eu mais temia. A empresa onde trabalho há 15 anos, fazendo limpeza, teve que me dispensar por causa da crise. Não era nada pessoal, a dona explicou chorando. Precisava cortar gastos e eu era a funcionária mais velha.
Ofereceu uma indenizaçãozinha mixuruca que mal dava para 2 meses de gastos. Naquela noite, cheguei em casa com o coração apertado para contar a notícia. Encontrei os dois assistindo Netflix na sala, comendo uma pizza que eles tinham pedido. Não ofereceram nem um pedaço. Respirei fundo e contei que tinha perdido o emprego. A reação deles foi o que menos esperava. Giovanna nem tirou os olhos da televisão. Apenas disse, com uma frieza que gelou meu sangue: "E agora, vó? Como vai fazer para pagar as contas?" Expliquei que com a indenização conseguiria uns 2 meses, que estava procurando outro trabalho, que ia dar um jeito. Rodrigo riu alto e comentou: "Na sua idade? Quem vai contratar uma senhora de 62 anos?" Giovanna concordou com ele. Disse que eu estava sendo ilusória, que precisava aceitar a realidade, que talvez fosse hora de procurar algum lugar mais barato para morar, porque eles estavam pensando em se casar e precisavam da casa. Afinal, ela ia começar a trabalhar como advogada júnior num escritório que o pai do Rodrigo conhecia. Fiquei em choque. Aquela menina que criei, que sustentei por 5 anos, que paguei faculdade inteira, estava me pedindo para sair da minha própria casa. Tentei argumentar, lembrar de tudo que fiz por ela, mas Giovanna foi irredutível. Disse que o que passou, passou, que agora precisavam pensar no futuro deles, não no meu passado. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Eles começaram a me tratar como um estorvo. Faziam comentários maldosos sobre minha idade, sobre como eu estava atrasando a vida deles. Rodrigo chegou a sugerir que eu procurasse algum asilo, já que não tinha mais condições de me cuidar sozinha. A gota d'água foi na semana passada, numa quinta-feira que jamais vou esquecer. Estava na cozinha preparando um almoço simples, macarronada com molho de tomate, quando escutei eles conversando na sala. Giovanna dizia para o Rodrigo que estava cansada de sustentar essa velha, que eu era um peso morto na vida deles, que já tinha dado minha contribuição criando ela, mas que agora era hora de eles seguirem em frente sem mim. Rodrigo concordou e disse que os pais dele estavam perguntando quando ele ia sair daquela casinha humilde para morar num lugar decente, que tinha vergonha de trazer os amigos ali. Minha mão tremeu segurando a colher. Era minha casa. A casa que construí com meu marido, onde criei minha filha, onde acolhi minha neta. E eles estavam falando como se eu fosse uma intrusa. Naquela tarde, quando voltaram do passeio que fizeram no shopping, Giovanna entrou em casa com uma expressão determinada. Rodrigo ficou na sala mexendo no celular. Ela foi direto ao ponto, sem rodeios, sem carinho, sem consideração pelos meus sentimentos. "Vó, a gente conversou e decidiu. Você tem até o final da semana para arrumar outro lugar. Não dá mais para continuar assim." Perguntei onde ela esperava que eu fosse com R$ 200 no bolso e sem emprego. A resposta dela foi ainda mais cruel. "Isso é problema seu. Você é adulta, se vire. A gente precisa tocar a vida." Foi aí que perdi a paciência. Disse que aquela era minha casa, que eles não tinham direito de me expulsar assim. Giovanna riu na minha cara. Riu mesmo, como se eu fosse uma criança fazendo birra. "Sua casa? Vó, você não paga nada aqui há meses. Quem sustenta tudo agora somos nós. E outra coisa, você não faz mais parte desta família." Apontou o dedo na minha cara e gritou: "Vá embora agora. Você não faz mais parte desta família." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não chorei, não gritei. Apenas senti um vazio imenso no peito. Olhei para aquela menina que criara com tanto amor e vi uma estranha, alguém que eu não conhecia. Fui para meu quarto, peguei algumas roupas e objetos pessoais. Guardei tudo numa mala velha. Giovanna e Rodrigo nem se deram ao trabalho de me ajudar ou de parecer constrangidos. Estavam na sala planejando a decoração nova que fariam no meu quarto. Saí de casa às 6 horas da tarde de uma sexta-feira chuvosa. Não tinha para onde ir. Sentei num banco da praça perto de casa e peguei meu celular antigo. Fiquei olhando para os contatos, pensando em quem poderia me ajudar. Foi aí que me lembrei de um cartão que guardava na carteira há anos. Era do Dr. Roberto Mendes, um advogado especialista em heranças que conheci no velório do Antônio. Ele tinha sido muito gentil comigo. Disse coisas sobre direitos que eu não entendi na época. Como estava de luto, não prestei muita atenção, mas lembrava dele ter dito: "Dona Celeste, se um dia precisar esclarecer alguma coisa sobre os bens do seu marido, me procure." Com a mão tremendo, disquei o número. Depois de 5 toques,
Ele atendeu. Expliquei quem eu era, se ele se lembrava de mim. Para minha surpresa, ele lembrava perfeitamente. Claro que lembro da senhora, Dona Celeste. Como tem passado? E sobre aquele assunto que conversamos no velório, a senhora teve tempo de pensar? Confesso que não entendi bem o que ele quis dizer, mas algo na voz dele me deu esperança. Contei rapidamente minha situação, como tinha sido expulsa de casa pela própria neta. Ele ficou em silêncio por uns segundos antes de responder. Dona Celeste, acho melhor conversarmos pessoalmente. Pode vir ao meu escritório amanhã de manhã? Tenho algumas informações importantes para compartilhar com a senhora. Quando desliguei o telefone pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. Não sabia exatamente o que o Dr. Roberto queria falar comigo, mas alguma coisa me dizia que minha história estava longe de terminar. Na manhã seguinte, tomei o primeiro ônibus para o centro da cidade. O escritório do Dr. Roberto ficava num prédio antigo, mas bem conservado, na Rua das Flores. Subi 3 andares de escada, porque o elevador estava quebrado, e cheguei ofegante na recepção. A secretária, uma moça simpática de uns 40 anos, me ofereceu água e disse que o doutor estava me esperando. Fiquei nervosa. Não sabia o que esperar daquela conversa. Talvez ele apenas quisesse me dar alguns conselhos legais ou indicar algum programa de assistência social. Dr. Roberto era um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados numa corrente. Tinha aquele jeito sério, mas bondoso, que inspirava confiança. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me convidou para sentar numa poltrona de couro marrom. Dona Celeste, antes de mais nada, sinto muito pelo que a senhora está passando. Infelizmente, histórias como a sua são mais comuns do que imaginamos. Ele ajeitou os óculos e abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Mas vim aqui para falar sobre outro assunto. Um assunto que pode mudar completamente sua situação. Meu coração disparou. Será que tinha alguma dívida do Antônio que eu não sabia? Algum problema que ia me complicar ainda mais? A senhora se lembra de ter assinado alguns papéis no cartório logo depois do falecimento do seu marido? Lembrava vagamente. Nos primeiros meses após a morte do Antônio, tudo era uma névoa de dor e burocracia. Assinei tantos documentos que nem prestava atenção direito. Inventário, partilha, transferência de bens. Só queria que tudo acabasse logo para poder chorar minha perda em paz. Lembro sim, doutor, mas confesso que estava tão abalada que mal prestei atenção no que estava assinando. Ele balançou a cabeça compreensivo. É natural, Dona Celeste. A maioria das pessoas passa por isso. Mas acontece que na documentação do inventário, descobrimos algo muito interessante sobre o histórico familiar do seu falecido marido. Dr. Roberto abriu um mapa antigo sobre a mesa. Era amarelado, cheio de carimbos e anotações. Apontou para uma região que não reconheci. Seu marido, Antônio Magalhães, era neto de João Evangelista Magalhães, não era? Era sim, mas o avô dele morreu quando o Antônio ainda era menino. Ele mal falava sobre isso. Pois bem, Dona Celeste, João Evangelista era proprietário de uma fazenda considerável em Minas Gerais, na região de Divinópolis. 420 hectares de terra boa, com nascentes, mata nativa, área de pastagem. Quando ele morreu, em 1948, deixou tudo para os filhos. Fiquei confusa. Mas, doutor, se era herança do Antônio, por que nunca soubemos dessa propriedade? Porque houve um problema na documentação na época. O pai do seu marido, Pedro Magalhães, era o filho mais novo. Os irmãos mais velhos tomaram conta de tudo, prometeram que iam resolver a papelada, mas nunca fizeram a transferência oficial para o Pedro. Quando ele morreu jovem, num acidente de trabalho, o Antônio ficou órfão e foi criado pela tia na cidade. Acabou perdendo completamente o contato com a propriedade. Minha cabeça estava girando. Quer dizer que o Antônio tinha direito a essa terra? Não só tinha direito, Dona Celeste. Pelos documentos que consegui localizar no arquivo público, Antônio Magalhães era o único herdeiro legítimo de 1/3 daquela propriedade. E agora, com o falecimento dele, esse direito passou automaticamente para a senhora. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Durante todos esses anos de sufoco, de trabalhar duro para sustentar a família, existia uma herança que nem sabíamos que existia? Doutor, mas depois de tanto tempo, isso ainda vale alguma coisa? Ele sorriu pela primeira vez desde que começamos a conversar. Dona Celeste, essas terras hoje valem uma fortuna. A região se desenvolveu muito nas últimas décadas.
Tem parte que virou área urbana, outra parte que é muito procurada para agronegócio. Sem contar que passa uma estrada importante bem no meio da propriedade. Tirou uma folha de papel da pasta e me mostrou alguns números. Não consegui acreditar no que estava vendo. Por uma avaliação conservadora, estamos falando de algo em torno de 12 milhões de reais, e isso sendo bem cauteloso. Minha visão escureceu por um segundo. 12 milhões? Eu que estava preocupada em arrumar 200 reais para passar a semana? Mas, doutor, como é que funciona isso? Depois de tanto tempo, é possível mesmo reclamar essa herança? É possível sim, dona Celeste. Já analisei toda a documentação. Temos certidões de nascimento, casamento, óbito, tudo que comprova a linha sucessória. O único problema é que vai ser um processo um pouco demorado, talvez uns 6 a 8 meses, e vamos ter que enfrentar resistência dos atuais ocupantes das terras. Expliquei para ele que não tinha dinheiro nem para pagar advogado. Ele sorriu novamente. Dona Celeste, casos como este, trabalhamos com honorários de êxito. Ou seja, a senhora não paga nada agora. Quando recuperarmos os bens, aí sim acertamos nossa parte. É um risco que assumo porque tenho certeza absoluta de que vamos ganhar. Saí do escritório do Dr. Roberto com a cabeça zonza e o coração disparado. Era muita informação para processar de uma vez. Será que era possível mesmo? Depois de tanto sofrimento, tanta humilhação, seria que o destino estava me dando uma segunda chance? Durante a tarde, caminhei pela cidade sem rumo, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Comprei um sanduíche num carrinho da rua e sentei numa praça para comer e pensar. Pela primeira vez em meses, não me preocupei com quanto estava gastando. Quando chegou a noite, ainda não tinha coragem de enfrentar Giovanna e Rodrigo. Não sabia como ia ser recebida. Talvez eles nem me deixassem entrar em casa. Decidi ligar para minha vizinha, Dona Carmen, uma senhora viúva que sempre foi muito amiga. Celeste, menina, onde você está? A Giovanna passou aqui procurando você. Estava muito alterada. Contei rapidamente que tinha saído de casa por uns dias, que estava bem, que logo explicaria tudo. Ai, minha filha, que situação. Mas olha, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Você sempre foi uma boa vizinha, uma boa pessoa. Dormi naquela noite num hotel baratinho perto do centro. Era simples, mas limpo. Fazia tempo que não dormia tão bem. Talvez fosse o cansaço, ou talvez fosse uma sensação estranha de que, pela primeira vez em anos, eu tinha algum controle sobre minha vida. No dia seguinte, Dr. Roberto me ligou cedo. Tinha novidades importantes. Dona Celeste, consegui adiantar algumas coisas. Já protocolei a ação de petição de herança e notifiquei os atuais possuidores das terras. Como esperávamos, eles vão tentar contestar, mas nossa documentação é sólida. E agora, doutor? O que eu preciso fazer? Por enquanto, nada. Deixe que eu cuido de toda a parte legal. Mas tem uma coisa importante. Vai ser melhor se a senhora mantiver discrição sobre esse assunto. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Concordei com ele, mas confesso que estava morrendo de vontade de ver a cara da Giovanna quando descobrisse. Aquela menina que me humilhou, que disse que eu não prestava mais para nada, que me expulsou da minha própria casa. Passei mais 2 dias no hotel, juntando coragem para voltar para casa. Quando finalmente apareci lá, era uma tarde de terça-feira. Giovanna estava sozinha. Rodrigo tinha ido trabalhar. Ela me recebeu com frieza, mas pelo menos não me impediu de entrar. Onde você estava, vó? Fiquei preocupada. Mentira deslavada. Se estivesse preocupada mesmo, teria me procurado direito, não apenas perguntado para a dona Carmen. Estava resolvendo uns assuntos, Giovanna. Que assuntos? Você não tem dinheiro nem para pagar um advogado. Engoli a raiva e respondi calmamente. Assuntos relacionados à herança do seu avô. Vi o interesse brilhar nos olhos dela. Herança? Que herança? O vovô não deixou nada além desta casa. Não, minha filha. Seu avô deixou mais coisas, coisas que eu nem sabia que existiam. Giovanna se sentou na beirada do sofá, curiosa. Que tipo de coisas? Terras, uma propriedade grande em Minas Gerais. E vale alguma coisa? Pode ser que sim. Percebi que a engrenagem da cabeça dela começou a funcionar. A menina que tinha me expulsado de casa na sexta-feira, agora na terça-feira, estava interessadíssima na minha herança. Vó, por que você não me contou isso antes? Podemos resolver juntas. Quase ri da cara de pau dela. Porque eu mesma só descobri agora, Giovanna. E o que você vai fazer? Precisa de dinheiro para tocar um processo desses, não precisa? Já está sendo resolvido. Ela ficou inquieta.
Como assim já está sendo resolvido? Você contratou advogado com que dinheiro? Com o dinheiro da minha dignidade, minha filha. Uma coisa que você ainda não aprendeu a valorizar. Giovanna ficou vermelha. Olha aqui, vó. Sei que você está brava comigo por causa do que aconteceu, mas não precisa ser irônica. Se realmente tem essa herança, a gente pode se acertar. Se acertar como? Ora, você pode voltar para casa. A gente esquece essa briga toda. E quando sair o dinheiro da herança, dividimos tudo. Afinal, eu sou sua única neta, sua única família. Ali estava ela de novo. A mesma pessoa que me humilhou, me expulsou de casa, disse que eu não fazia mais parte da família. Agora, só porque achou que eu podia ter dinheiro, queria ser minha parceira novamente. Olhei para ela com calma e respondi: vou pensar no seu oferecimento, Giovanna. Naquela noite, ela foi extremamente atenciosa comigo. Fez jantar, perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Até o Rodrigo foi mais educado que o normal. Mas eu não era mais a mesma Celeste de uma semana atrás. Agora eu sabia quanto valia a minha dignidade. No dia seguinte, Dr. Roberto me ligou com uma informação que mudaria tudo. Dona Celeste, tem uma novidade. Os atuais possuidores das terras contrataram um escritório de advocacia para contestar nossa ação. E descobri quem está por trás da contestação. Quem, doutor? É um grupo de investidores que comprou as terras há 5 anos de forma irregular, sem verificar direito a documentação. Eles sabem que nossa ação é procedente e estão tentando ganhar tempo para negociar um acordo. Meu coração disparou. Quer dizer que realmente temos chances de ganhar? Dona Celeste, temos mais do que chances. Temos certeza. E tem mais uma coisa. Eles já fizeram uma proposta inicial de acordo. 3 milhões de reais para encerrarmos a questão sem ir a julgamento. 3 milhões de reais. Era mais dinheiro do que eu podia imaginar ter na vida inteira. O que a senhora acha? Aceita a proposta ou vamos até o fim? Foi nesse momento que ouvi a voz da Giovanna no telefone da cozinha. Ela estava ligando para alguém, falando baixo, mas conseguia escutar perfeitamente. Rodrigo, descobri mais detalhes sobre essa história da herança. Parece que é sério mesmo. A avó está com um advogado e tudo. Acho melhor a gente ser mais carinhoso com ela por enquanto. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Desliguei o telefone depois de ouvir a conversa da Giovanna escondida. Ali estava a confirmação de tudo que eu precisava saber sobre o caráter dela. Não era arrependimento genuíno nem amor de neta. Era puro interesse financeiro. Respondi ao Dr. Roberto que precisava de alguns dias para pensar na proposta de acordo. Na verdade, queria ver até onde a farsa da minha neta ia chegar. Queria entender direito com quem estava lidando antes de tomar qualquer decisão. Nos dias seguintes, a transformação da Giovanna foi impressionante. De uma hora para outra, voltou a ser a netinha carinhosa que eu conhecia. Acordava cedo para fazer café da manhã, perguntava como eu tinha dormido, oferecia ajuda com qualquer coisa. Rodrigo também mudou completamente o comportamento. Passou a me cumprimentar educadamente, a fazer comentários elogiosos sobre a comida que eu cozinhava. Era quase cômico se não fosse tão triste. Na quinta-feira, Giovanna chegou em casa com uma surpresa. Tinha comprado um bolo de chocolate na confeitaria cara do centro da cidade, daquelas que custam mais de 50 reais. Disse que era para celebrarmos nossa reconciliação. Vó, eu estava pensando muito sobre nossa conversa. Acho que exagerei na semana passada. Você sabe como é, né? Estresse do trabalho novo, ansiedade com o casamento. Acabei descontando em você, que não tinha nada a ver com isso. Fiquei só observando ela falar. Era uma apresentação ensaiada, cada palavra calculada para me sensibilizar. Reconheço que fui injusta. Você sempre cuidou de mim, sempre fez o melhor que podia. E eu, na primeira dificuldade, te tratei mal. Me desculpa, avó. Até lágrimas ela conseguiu produzir. Se eu não tivesse escutado a conversa telefônica, talvez tivesse acreditado. Giovanna, fico feliz que você reconheça seus erros, mas algumas coisas não dá para apagar assim tão fácil. Eu sei, vó. Sei que machucei você, mas quero muito que a gente volte a ser família de verdade. Você, eu e o Rodrigo. Podemos formar uma família linda juntos. Rodrigo, que estava na sala ouvindo tudo, veio para a cozinha e completou o teatro. Dona Celeste, eu também quero pedir desculpas.
Sei que às vezes fui grosseiro, que não demonstrei o respeito que a senhora merece. A Giovanna me fez perceber como eu estava errado. Que mentirosos convincentes. Se eu fosse a mesma Celeste de 2 semanas atrás, teria derretido com aquelas palavras. Rodrigo, aprecio suas desculpas, mas vocês me machucaram muito. Não é algo que se resolve com um bolo e palavras bonitas? Giovanna se aproximou e pegou minha mão. Vó, o que a gente pode fazer para mostrar que mudamos? Fala pra mim qualquer coisa. Tempo, minha filha. Essas coisas levam tempo. Nos próximos dias, eles intensificaram a campanha de reconquista. Giovanna passou a fazer questão de me incluir em todas as conversas sobre o casamento. Mostrava vestidos na internet, pedia minha opinião sobre flores, sobre o local da festa. Rodrigo começou a me chamar de vovó, um carinho que nunca tinha demonstrado antes. Chegaram até a sugerir que eu fosse morar com eles depois do casamento, numa casa maior que estavam pensando em alugar. Que eu seria a avó que eles queriam para os futuros filhos. Era nauseante ver tanta falsidade. Durante esse período, Dr. Roberto me mantinha informada sobre o andamento do processo. A cada ligação, as notícias eram melhores. Dona Celeste, conseguimos mais documentos que fortalecem nossa posição. Encontrei registros de pagamento de impostos territoriais em nome do João Evangelista até 1947, um ano antes da morte dele. Isso prova que ele era realmente o proprietário legítimo. E sobre a proposta de acordo, doutor? Aumentaram para 4,5 milhões. Estão ficando nervosos com os documentos que estamos apresentando. 4,5 milhões de reais. Era difícil acreditar que eu, que uma semana atrás não tinha nem onde morar, agora estava negociando milhões. Doutor, quanto tempo mais ou menos para finalizar tudo? Se formos para julgamento, pode demorar uns 6 meses. Mas pelos sinais que estou vendo, acho que eles vão fazer uma proposta final irrecusável nas próximas semanas. Enquanto o processo avançava, a situação em casa ficava cada vez mais surreal. Giovanna e Rodrigo competiam para ver quem era mais atencioso comigo. Ele oferecia para fazer compras no supermercado, ela insistia em cozinhar, ambos perguntavam constantemente se eu estava precisando de alguma coisa. O mais engraçado era quando chegavam visitas. Giovanna fazia questão de me apresentar como minha avó querida, que criou eu sozinha depois que perdi minha mãe. Rodrigo complementava dizendo como eu era uma mulher forte e especial. Era o oposto completo de como me tratavam antes. Uma tarde, enquanto Giovanna estava no trabalho, Rodrigo tentou uma abordagem mais direta comigo. Dona Celeste, posso conversar com a senhora sobre um assunto delicado? Claro, Rodrigo. É sobre essa questão da herança. A Giovanna comentou que tem umas terras envolvidas. Tem sim. A senhora já tem uma ideia de quanto pode valer isso tudo? Pronto. Ali estava a pergunta que ele queria fazer desde o início. Ainda não, Rodrigo. O advogado disse que depende de muitas coisas. Entendo. É que estou preocupado com a senhora lidando com essas coisas sozinha. Advogado, documentação, é muita responsabilidade para uma pessoa da sua idade. Aí estava. O primeiro movimento para tentar assumir o controle da situação. Fico feliz com sua preocupação, Rodrigo, mas por enquanto está tudo bem encaminhado. Eu sei, Dona Celeste. Mas se a senhora quiser, posso dar uma olhada nos papéis, ajudar a entender melhor. Trabalho com contratos no escritório e entendo dessas coisas. Obrigada pela oferta. Vou considerar. Naquela noite, Giovanna veio com a mesma conversa, só que de forma mais emocional. Vó, estou preocupada com você. Essa história de herança, processo judicial, é muita coisa. Você não acha que seria melhor eu te acompanhar nas reuniões com o advogado? Para ter certeza de que não estão te enganando? Giovanna, o Dr. Roberto é uma pessoa séria. Conheci ele no velório do seu avô. Eu sei, vó, mas advogado é tudo igual. Podem se aproveitar de pessoas mais idosas que não conhecem bem seus direitos. Era impressionante como ela conseguia falar essas coisas sem perceber a ironia. Ela, que tinha me enganado e me explorado por anos, agora estava preocupada com alguém me enganar. Minha filha, agradeço sua preocupação, mas estou lidando bem com a situação. Vó, por que você não me deixa ajudar? Somos família. O que é seu é meu também, não é? Ali estava. Finalmente, ela tinha ido direto ao ponto. Giovanna, família não é só sobre herança e dinheiro. Claro que não, vó, mas é sobre cuidarmos umas das outras. Você cuidou de mim a vida toda, agora é minha vez de cuidar de você. Se não fosse tão cínico, seria até tocante.
Na semana seguinte, eles intensificaram ainda mais a pressão. Rodrigo sugeriu que seria bom eu fazer um testamento para organizar as coisas. Giovanna começou a fazer comentários sobre como seria bom comprarmos uma casa maior, onde todos pudéssemos morar confortavelmente. O mais absurdo foi quando ela trouxe uma revista de decoração e começou a me mostrar casas de luxo, dizendo como seria lindo se comprássemos algo assim para a família. Foi nesse momento que Dr. Roberto me ligou com a notícia que eu estava esperando. Dona Celeste, eles fizeram a proposta final. 6 milhões de reais para encerrarmos a questão amigavelmente. E tem mais uma coisa. Consegui informações sobre os outros bens que estavam registrados no nome do seu marido. Outros bens? A casa onde a senhora mora, Dona Celeste. Ela ainda está oficialmente no nome do Antônio Magalhães. Nunca foi transferida para a Giovanna. Meu mundo girou. Como assim, doutor? A documentação que ela tem é apenas um termo de posse precária, não uma escritura definitiva. Legalmente, a casa pertence ao espólio do seu marido. E como a senhora é a única herdeira legal, a propriedade é sua por direito. Precisei sentar. Não era só a herança das terras. A casa onde morávamos, a casa de onde me expulsaram, também era minha. Doutor, isso quer dizer que Giovanna nunca teve direito legal sobre a casa, Dona Celeste. Ela morou ali apenas porque a senhora permitiu. Juridicamente, quem tinha o direito de pedir para alguém sair era a senhora, não ela. Desliguei o telefone e fiquei sentada na sala, processando a informação. Giovanna e Rodrigo estavam no quarto, provavelmente planejando a próxima investida para conseguir controlar minha herança. Eles não faziam ideia de que a situação estava prestes a mudar completamente. Naquela noite, durante o jantar que Giovanna preparou com tanto carinho falso, ela fez mais uma tentativa. Vó, estava pensando, quando sair essa questão da herança, que tal a gente comprar um apartamento bem bonito, em nome das duas? Assim fica tudo certinho, né? Você com sua segurança e eu cuidando de você. Rodrigo completou. É uma boa ideia, vovó. E podemos colocar uma cláusula que se acontecer alguma coisa com a senhora, a Giovanna fica com tudo, para não ter problema de inventário no futuro. Eles realmente pensavam que eu era uma idiota completa. É uma ideia interessante, respondi calmamente. Vou conversar com meu advogado sobre isso. Que bom, vó! Você vai ver que é a melhor opção para todo mundo. Se eles soubessem que em 48 horas toda aquela encenação ia desmoronar, talvez não estivessem tão confiantes. Na terça-feira de manhã, recebi a ligação que mudaria tudo. Dr. Roberto estava eufórico do outro lado da linha. Dona Celeste, tenho uma notícia excelente. Acabaram de aceitar nossa contraproposta. 8 milhões de reais para encerrar a questão das terras amigavelmente. E mais, conseguimos também a documentação final da casa. Tudo está pronto para ser assinado. Meu coração disparou. 8 milhões de reais. Era um número tão grande que nem conseguia imaginar direito. Doutor, quando podemos finalizar isso? Hoje mesmo, se a senhora quiser. Já preparei todos os papéis. A transferência do dinheiro é feita em 48 horas após a assinatura. E sobre a casa? Essa parte é mais simples. Como a casa já era do seu marido e a senhora é a única herdeira, basta assinarmos a escritura de transferência. A partir de hoje, oficialmente, a propriedade estará em seu nome. Desliguei o telefone e fiquei parada na cozinha por alguns minutos, tentando absorver a realidade. Em poucas horas, eu passaria de uma mulher sem teto e sem dinheiro para alguém com 8 milhões de reais no banco e uma casa registrada em meu nome. Giovanna tinha saído cedo para trabalhar. Rodrigo estava no quarto dele, provavelmente ainda dormindo. Aproveitei para me arrumar e sair sem dar explicações. Deixei apenas um bilhete dizendo que tinha ido resolver uns assuntos e voltava à tarde. O escritório do Dr. Roberto estava movimentado quando cheguei. Tinha mais 2 pessoas esperando, um cartorário e um representante do banco que faria a transferência do dinheiro. Dona Celeste, antes de começarmos, preciso que a senhora entenda bem o que está acontecendo aqui hoje. Ele espalhou vários documentos sobre a mesa. Este primeiro papel é o acordo sobre as terras. A senhora está vendendo seus direitos hereditários sobre a propriedade em Minas Gerais por 8 milhões de reais. Este segundo é a escritura definitiva da sua casa, que sai do nome do espólio e vai direto para o seu nome. Peguei os papéis com as mãos tremendo. Depois de todos esses anos de humilhação,
De ser tratada como um estorvo, ali estava minha dignidade de volta. Doutor, tenho uma pergunta importante. Se a casa está sendo registrada em meu nome, isso significa que eu posso decidir quem mora lá? Exatamente, Dona Celeste. A partir do momento que a senhora assinar essa escritura, é a única proprietária legal. Qualquer pessoa que more lá estará morando com sua autorização. E se eu quiser que alguém saia, é um direito seu. Claro que existe um prazo legal para despejo, mas sendo a proprietária, a senhora pode exigir que qualquer pessoa deixe o imóvel. Assinei todos os papéis com calma, saboreando cada rubrica. A cada assinatura, sentia como se estivesse recuperando um pedaço de mim mesma. Pronto, Dona Celeste. A partir de agora, oficialmente, a senhora é proprietária de 8 milhões de reais, que estarão em sua conta até quinta-feira, mais a casa onde mora. Saí do cartório com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Caminhei pelas ruas do centro sem pressa, observando as pessoas, as lojas, a vida acontecendo ao meu redor. Pela primeira vez em muito tempo, eu fazia parte daquele mundo novamente. Quando cheguei em casa, já era meio da tarde. Encontrei Giovanna na sala, mexendo no celular. Ela levantou rapidamente quando me viu entrar. Vó, onde você estava? Fiquei preocupada quando vi seu bilhete. Estava resolvendo uns papéis, minha filha. Papéis? Que papéis? Sentei na poltrona que sempre foi minha favorita e olhei para ela com calma. Papéis da herança, Giovanna. Finalizei tudo hoje. Os olhos dela brilharam de interesse. Finalizou como? Conseguiu o dinheiro das terras? Consegui. Quanto? A pergunta saiu tão rápida que ela nem tentou disfarçar a ganância. Bastante, minha filha, bastante. Giovanna se sentou na beirada do sofá, claramente ansiosa. Vó, que bom. Agora podemos fazer todos aqueles planos que conversamos. A casa nova, o apartamento em nosso nome. Giovanna, antes de falarmos de planos, preciso te contar uma coisa importante. Claro, vó, pode falar. Descobri hoje que esta casa nunca foi sua. A expressão dela mudou completamente. Como assim? Nunca foi minha. A documentação que você tem não é uma escritura definitiva. É apenas um termo de posse. A casa sempre esteve registrada no nome do seu avô, e agora está no meu nome. Vi a cor sumir do rosto dela. Isso não pode ser verdade. É verdade, sim. Acabei de sair do cartório. A casa é oficialmente minha. Giovanna levantou do sofá agitada. Mas, vó, eu moro aqui há anos. Você sempre disse que quando o vovô morresse, a casa seria minha. Eu nunca disse isso, Giovanna. Você assumiu que seria assim. Mas, vó, a gente pode resolver isso, né? Você pode transferir a casa para o meu nome ou colocar em nome das duas? Posso, mas não vou. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Giovanna me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Por que não, vó? Porque na semana passada você me expulsou da minha própria casa. Disse que eu não fazia mais parte da família. Agora descobre que quem não tem direito legal de estar aqui é você. Vó, eu já pedi desculpas por isso. Disse que estava estressada, que não era isso que eu queria dizer. Giovanna, mentiras. Você disse exatamente o que pensava. E eu ouvi sua conversa com o Rodrigo no telefone. Sei que toda essa gentileza dos últimos dias é interesse no meu dinheiro. Ela tentou negar, mas eu continuei. Você me tratou como lixo quando achava que eu não tinha nada. Agora que descobriu que tenho dinheiro, quer ser minha melhor amiga. Não funciona assim, minha filha. Giovanna começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento genuíno, eram lágrimas de desespero. Vó, por favor, eu reconheço que errei, que fui terrível com você. Mas você vai me deixar na rua? Você vai ter 30 dias para encontrar outro lugar, como manda a lei. É mais tempo do que você me deu. Mas, vó, eu não tenho dinheiro para alugar outro lugar. Meu salário mal dá para minhas despesas. Esse não é mais meu problema, Giovanna. Nesse momento, Rodrigo chegou do trabalho. Entrou pela porta comentando alguma coisa sobre o trânsito, mas parou quando viu a cena. O que está acontecendo aqui? Giovanna se virou para ele, chorando. Rodrigo, a avó descobriu que a casa é dela. Ela quer que a gente saia. Como assim a casa é dela? Expliquei calmamente a situação para ele. Vi a mesma expressão de choque no rosto dele. Dona Celeste, a senhora não pode estar falando sério. A gente mora aqui há mais de um ano. Vocês moram aqui há mais de um ano com minha autorização. Autorização que estou retirando. Mas a senhora é família da Giovanna. Como pode fazer isso com a própria neta?
Rodrigo, na semana passada vocês me disseram que eu não fazia mais parte desta família. Estou apenas respeitando a decisão de vocês. Giovanna se ajoelhou na minha frente segurando minha mão. Vó, eu imploro, perdoa a gente. A gente pode mudar, pode ser diferente. Giovanna, você teve 5 anos para ser diferente. 5 anos em que eu me sacrifiquei, trabalhei duro, passei necessidade para te sustentar. E na primeira dificuldade, você me humilhou e me expulsou. Mas vó, agora é diferente. Agora você tem dinheiro, a gente pode ser feliz juntas. Exato, Giovanna. Agora que descobri que tenho dinheiro, você quer ser minha família. Quando eu não tinha nada, não prestava para vocês. Rodrigo tentou uma abordagem mais agressiva. Dona Celeste, a senhora está sendo muito vingativa. Isso não é cristão. Vingativa? Rodrigo, estou apenas dando a vocês a mesma consideração que vocês me deram. Vocês me pediram para sair sem ter onde ir, sem dinheiro, sem nada. Estou fazendo igual, só que dando 30 dias de prazo, que é mais do que recebi. Mas a senhora agora tem condições, tem dinheiro, pode nos ajudar. Posso, mas não vou. Giovanna tentou uma última cartada emocional. Vó, eu sou sua única família. Somos tudo que restou uma da outra. Você vai quebrar nossa família por causa de dinheiro. Essa me tocou mais fundo, mas não mudou minha decisão. Giovanna, você quebrou nossa família quando decidiu que eu era um estorvo, quando disse que eu não fazia mais parte dela. Não fui eu que escolhi isso. Eu estava nervosa, vó. As pessoas falam coisas que não querem quando estão nervosas. Pessoas nervosas falam o que realmente pensam, minha filha. Você falou o que sentia sobre mim há muito tempo. Passou-se mais 1 hora de súplicas, choro, tentativas de negociação. Eles ofereceram pagar aluguel, fazer todas as tarefas domésticas, me tratar como rainha da casa. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Quando finalmente entenderam que eu não ia mudar de ideia, a máscara de arrependimento caiu completamente. Rodrigo começou a me xingar, chamando de vingativa, de má pessoa, de aproveitadora. Giovanna oscilava entre súplicas chorosas e ataques de raiva. Você sempre foi invejosa de mim, vó. Sempre quis me ver mal, por isso está fazendo isso. Giovanna, se eu quisesse te ver mal, teria te deixado na rua quando seus pais morreram. Te criei, te eduquei, paguei seus estudos e, em troca, recebi humilhação. Você fez isso porque era sua obrigação. Eu era menor de idade. Minha obrigação era te dar comida e casa, amor, carinho, sacrifício, isso eu escolhi dar. E você escolheu jogar tudo fora. Naquela noite, nenhum de nós jantou. Eles ficaram trancados no quarto, conversando baixo, provavelmente planejando o que fazer. Eu fiquei na sala, assistindo televisão, sentindo uma paz que não conhecia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, estava na minha casa, como dona dela, sem precisar satisfação para ninguém. Mas sabia que os próximos dias não seriam fáceis. Giovanna não era de desistir facilmente, e agora que sabia sobre o dinheiro, ia tentar de tudo para conseguir uma parte. Os dias que se seguiram foram os mais tensos da minha vida. Giovanna e Rodrigo alternavam entre súplicas desesperadas e ataques de raiva. Tentaram todas as estratégias possíveis para me fazer mudar de ideia. Na quinta-feira de manhã, quando o dinheiro finalmente entrou na minha conta bancária, recebi a confirmação por mensagem do banco. 8.250.000 reais. Mesmo vendo os números na tela do celular, ainda parecia irreal. Giovanna percebeu minha expressão quando olhei o telefone. Entrou o dinheiro, vó? Entrou. Quanto? Muito, Giovanna. Ela se aproximou com aquela voz melosa que estava usando desde que descobriu sobre a herança. Vó, agora que você está rica, por que não esquecemos toda essa confusão? Podemos recomeçar, ser uma família de verdade. Giovanna, nós já conversamos sobre isso. Mas vó, olha só, você tem dinheiro suficiente para comprar uma mansão, pode morar onde quiser. Por que ficar nesta casinha velha só para nos fazer mal? Não estou fazendo isso para fazer vocês mal. Estou fazendo porque esta é minha casa e vocês não me respeitam. A gente pode aprender a respeitar. Por favor, vó, me dá mais uma chance. Rodrigo, que estava ouvindo da sala, veio para a cozinha com uma abordagem diferente. Dona Celeste, vou ser sincero com a senhora. Sei que fui grosseiro, sei que tratei mal a senhora. Mas olha a nossa situação.
Somos dois jovens começando a vida, sem condições de alugar um lugar decente com nossos salários. A senhora tem 8 milhões de reais. Pode nos ajudar sem nem sentir diferença no bolso. Rodrigo, vocês deviam ter pensado nisso antes de me humilharem. Mas, Dona Celeste, todo mundo merece uma segunda chance. Eu dei segunda chance para vocês todos os dias durante 5 anos. Todas as vezes que vocês me desrespeitaram e eu fingi que não tinha acontecido nada. Giovanna começou a chorar novamente. Vó, você está sendo cruel. Mais cruel do que a gente foi com você. Giovanna, eu estou dando exatamente o que vocês me deram. A chance de se virarem sozinhos. Na sexta-feira, a situação escalou. Giovanna ligou para parentes distantes, contando uma versão distorcida da história. Segundo ela, eu tinha ficado louca por causa do dinheiro e estava expulsando ela de casa por pura maldade. O primeiro a aparecer foi o irmão dela, Marcelo, filho de um primo do Antônio. Chegou em casa no sábado de manhã com cara de quem veio resolver um problema. Tia Celeste, a Giovanna me contou o que está acontecendo aqui. Não acredito que a senhora esteja fazendo isso com ela. Marcelo, a Giovanna contou a história inteira ou só a parte que interessa para ela? Ela disse que a senhora ganhou uma herança e agora quer expulsar ela de casa. E ela contou que na semana passada me expulsou desta mesma casa, dizendo que eu não fazia mais parte da família? Marcelo ficou sem resposta por alguns segundos. Tia, sei que a Giovanna pode ter exagerado na hora da briga, mas agora a senhora tem condições de resolver isso numa boa. Marcelo, por que eu deveria resolver? Porque sempre sou eu que tenho que ceder, perdoar e esquecer? Porque a senhora é a adulta mais velha, a mais sábia. Exatamente. Sou a mais velha e a mais sábia. E por isso sei que algumas coisas não têm perdão. Marcelo tentou argumentar mais um pouco, mas percebeu que eu não ia mudar de opinião. Antes de sair, fez um comentário que me irritou profundamente. Tia Celeste, cuidado para não ficar sozinha na velhice. Família é importante. Marcelo, família verdadeira é importante. Família falsa é pior que solidão. Durante o fim de semana, apareceram mais 2 pessoas. Uma prima distante da Giovanna e uma vizinha que sempre foi próxima dela. Todas com a mesma conversa, todas tentando me convencer a ser compreensiva e perdoar. O mais irritante era que ninguém tinha aparecido para me defender quando fui humilhada e expulsa. Agora que eu tinha dinheiro e poder, todo mundo queria dar conselhos sobre perdão e família. Na segunda-feira, Giovanna tentou uma estratégia diferente. Chegou em casa com uma proposta que ela achava irresistível. Vó, conversei com o Rodrigo e chegamos numa solução perfeita. Estou ouvindo. A gente fica aqui só mais 6 meses, até juntar dinheiro suficiente para o aluguel de um apartamento. Em troca, a gente paga todas as contas da casa e ainda te dá R$ 500 por mês de ajuda. Quase ri da cara dela. R$ 500 para quem tinha 8 milhões no banco. Giovanna, não é uma questão de dinheiro. Então do que é? É uma questão de caráter. Vocês mostraram quem são quando pensavam que eu estava fraca. Agora que descobriram que estou forte, querem fingir que são outras pessoas. Mas, vó, as pessoas mudam. Você não pode nos condenar para sempre por causa de uma briga. Giovanna, não foi uma briga. Foi 5 anos de desrespeito que culminaram numa humilhação. Vocês não mudaram. Só mudaram as circunstâncias. Na terça-feira, elas apelaram para a chantagem emocional mais baixa. Giovanna chegou em casa dizendo que tinha passado mal no trabalho, que estava com depressão por causa da nossa briga. Vó, não estou conseguindo dormir, não consigo comer direito. Estou tomando remédio para a ansiedade por causa dessa situação. Giovanna, você pode resolver sua ansiedade facilmente, basta procurar um lugar para morar. Mas, vó, como pode dizer isso? Você não se importa com minha saúde? Me importo sim. Assim como me importei com sua educação, sua alimentação, seus estudos, mas não posso mais me sacrificar pela sua comodidade. Rodrigo chegou à noite com uma abordagem mais agressiva. Dona Celeste, a Giovanna está realmente doente por causa disso tudo. Se acontecer alguma coisa com ela, vai ser culpa da senhora. Rodrigo, se a Giovanna está doente, é porque não sabe lidar com as consequências dos próprios atos. Não é culpa minha. A senhora está sendo desumana. Desumana foi a forma como vocês me trataram quando eu estava vulnerável. Enquanto isso, eu estava ocupada organizando minha nova vida. Abri conta em outro banco,
Contrarei uma empresa de segurança para instalar alarmes na casa, comprei móveis novos. Pela primeira vez em anos, estava gastando dinheiro comigo mesma sem culpa. Comprei roupas bonitas, fiz cabelo e unha num salão caro, troquei meu celular antigo por um modelo novo. Não por ostentação, mas porque finalmente podia me dar esses pequenos luxos. O mais gostoso foi ir ao supermercado e comprar o que tinha vontade, sem ficar calculando cada centavo. Carne de primeira, frutas importadas, produtos que antes eram impensáveis para mim. Na quarta-feira da segunda semana, Giovanna fez sua última tentativa desesperada. Chegou em casa com um papel na mão. Vó, procurei um advogado. Ele disse que posso entrar com uma ação de usucapião desta casa. Usucapião? É um direito que se adquire quando mora num lugar por muito tempo. Posso provar que moro aqui há anos. Liguei imediatamente para o Dr. Roberto e expliquei a situação. Dona Celeste, usucapião não se aplica neste caso. Para configurar usucapião, a pessoa precisa morar no imóvel como se fosse dona, sem autorização do verdadeiro proprietário. A Giovanna sempre morou ali com a autorização da senhora. Não tem base legal nenhuma. Expliquei isso para Giovanna, que ficou visivelmente frustrada. Então é isso, vó? Você vai mesmo nos deixar na rua? Giovanna, vocês têm até o final desta semana. É mais tempo do que vocês me deram. Na quinta-feira, eles finalmente começaram a fazer as malas. Rodrigo estava visivelmente revoltado, jogando as coisas dentro das caixas com raiva. Giovanna intercalava momentos de choro com momentos de silêncio resentido. Durante a tarde, ela fez uma última tentativa. Vó, pelo menos me empresta dinheiro para o aluguel e depósito de um apartamento. Posso pagar de volta em parcelas. Quanto precisa? Uns 10 mil reais. Giovanna, você me humilhou, me expulsou de casa, disse que eu não fazia mais parte da família. E agora quer que eu te empreste 10 mil reais? É só um empréstimo, vó, não é de graça. Não. Por quê? Porque você não merece minha ajuda. Simples assim. Ela saiu da cozinha batendo a porta. Na sexta-feira de manhã, véspera do prazo final, apareceu um caminhão de mudança na porta. Giovanna e Rodrigo tinham conseguido alugar um apartamento pequeno na periferia, bem longe do centro onde trabalhavam. Enquanto eles carregavam os móveis, Giovanna fez um último apelo. Vó, é a última vez que estou pedindo. Por favor, reconsidere. A gente pode recomeçar, pode ser diferente. Olhei para ela por um longo momento. Mesmo depois de tudo, ainda sentia um aperto no coração. Era minha neta, a filha que criei. Giovanna, se vocês realmente mudarem, se aprenderem a me respeitar e valorizar, talvez no futuro possamos conversar, mas por agora precisam aprender a viver sozinhos. E como vamos provar que mudamos se a senhora não nos dá chance? Vocês vão provar vivendo com dignidade, trabalhando honestamente e talvez um dia vindo aqui pedir desculpas de verdade. Não por interesse no meu dinheiro, mas por reconhecerem realmente seus erros. Aí nas 6 horas da tarde, eles terminaram de carregar o último móvel. A casa ficou estranhamente vazia sem as coisas deles, mas ao mesmo tempo parecia mais limpa, mais leve. Giovanna parou na porta para um último olhar. Vó, espero que a senhora seja feliz com suas escolhas. Obrigada, Giovanna. Espero que vocês também aprendam a ser felizes com as suas. Quando eles saíram, fechei a porta e fiquei sozinha na minha casa pela primeira vez em anos. Era minha casa, em meu nome, sem ninguém me desrespeitando ou me fazendo sentir como um estorvo. Sentei na sala e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente tinha recuperado minha dignidade. Naquela noite, liguei para a Dona Carmen, minha vizinha, e convidei ela para jantar. Fizemos uma macarronada simples e conversamos sobre a vida, sobre planos para o futuro. Celeste, você fez a coisa certa, ela me disse. Família que não respeita não é família. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz na minha própria casa. 2 anos se passaram desde aquela sexta-feira, quando Giovanna e Rodrigo deixaram minha casa. 2 anos que transformaram completamente minha vida. Estou aqui, sentada na varanda da minha casa reformada, tomando um café da tarde e observando o jardim que contratei um paisagista para fazer. Rosas vermelhas, jasmins, um canteiro de temperos que eu mesma planto e cuido. É difícil acreditar que sou a mesma mulher que 2 anos atrás não tinha nem onde morar. A casa está completamente diferente. Reformei tudo. Nova pintura, pisos novos, móveis confortáveis, uma cozinha moderna onde adoro cozinhar para as amigas que fiz. Instalei ar-condicionado, internet boa,
uma televisão grande na sala, não por ostentação, mas porque finalmente posso ter o conforto que sempre sonhei. Minha rotina mudou completamente. Acordo sem pressa, faço minha ginástica matinal na academia que me inscrevi, tomo café da manhã calmamente lendo jornal. 3 vezes por semana, vou ao curso de pintura em tela, que comecei no Centro Cultural. Descobri que tenho jeito para a arte. Às terças e quintas, faço trabalho voluntário numa creche do bairro, ajudando com as crianças. É gratificante ver aqueles pequenos sorridentes, tão diferentes da criança amargurada que criei. Eles me chamam de Vovó Celeste e ficam felizes quando chego. Fiz amigas verdadeiras. Mulheres da minha idade que também passaram por dificuldades na vida, que sabem valorizar uma amizade sincera. Nos reunimos semanalmente para jogar baralho, fazer crochê, conversar sobre a vida. É o tipo de convívio que nunca tive quando estava ocupada demais sustentando uma família ingrata. Viajei pela primeira vez em décadas. Fui conhecer Gramado, passei uma semana em Caldas Novas, visitei parentes distantes em São Paulo. Descobri o prazer de poder ir e vir sem dar satisfação para ninguém, de gastar meu dinheiro com o que me faz feliz. O mais importante, recuperei minha autoestima. Não sou mais aquela mulher curvada, cansada, que se sentia um estorvo. Cuido da minha aparência, uso roupas bonitas, mantenho a cabeça erguida. Quando me olho no espelho, vejo uma mulher dignificada, não uma vítima. Sobre o dinheiro, investi a maior parte com a ajuda de um consultor financeiro honesto que o Dr. Roberto me indicou. Vivo confortavelmente com os rendimentos, sem precisar tocar no capital principal. É uma segurança que nunca imaginei ter. Também comecei a ajudar causas que considero importantes: doações mensais para um orfanato, contribuição para uma casa de repouso bem administrada, apoio financeiro para jovens carentes que querem estudar. Prefiro ajudar quem realmente precisa a sustentar quem só quer se aproveitar. Durante esses 2 anos, tive notícias esporádicas da Giovana através de conhecidos. Soube que o relacionamento com Rodrigo não durou 6 meses depois que saíram daqui. Sem o conforto da minha casa e sem perspectiva de herança fácil, ele rapidamente perdeu o interesse nela. Giovana teve que se virar sozinha pela primeira vez na vida. Trabalhou duro, pegou uns casos pequenos como advogada, morou em lugares simples, descobriu na marra o que é ganhar a vida com esforço próprio. Há 3 meses, recebi uma ligação dela. Foi a primeira vez que conversamos desde a mudança. Vó, posso ir aí em casa? Preciso conversar com a senhora. O tom era diferente. Não havia mais aquela arrogância ou aquele fingimento açucarado. Era uma voz cansada, mas madura. Pode vir, Giovana. Ela apareceu no sábado à tarde. Estava mais magra, com roupa simples, cabelo natural sem tintura cara. Parecia mais velha que os 26 anos que tinha. Vó, posso entrar? Claro. Ela ficou impressionada com as mudanças na casa. Olhava tudo com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia arrependimento. A casa está linda, vó. Obrigada. Sentamos na sala nova. Ela parecia nervosa, escolhendo as palavras com cuidado. Vó, vim aqui para pedir desculpas. Desculpas de verdade. Estou ouvindo. Eu fui uma pessoa horrível com a senhora. Ingrata, egoísta, cruel. Não tinha consciência de quanto a senhora se sacrificou por mim. Fiquei calada, esperando ela continuar. Esses 2 anos foram muito difíceis para mim. Rodrigo me largou assim que viu que não ia ter dinheiro fácil. Tive que aprender a me virar sozinha, a valorizar cada real que ganho. E aprendeu? Aprendi. Aprendi o que é trabalhar duro e no fim do mês mal sobrar dinheiro. Aprendi o que é morar num lugar pequeno e simples. Aprendi o que é não ter ninguém para contar quando as coisas ficam difíceis. Ela pausou, respirou fundo. Vó, agora entendo por que a senhora me expulsou. Eu merecia. Merecia e muito mais. Giovana, por que está me falando isso agora? Porque precisava falar. Precisava que a senhora soubesse que reconheço meus erros. Não estou aqui pedindo dinheiro. Não estou pedindo para voltar a morar aqui. Estou aqui apenas para pedir perdão. Olhei para ela por um longo tempo. Vi a sinceridade no rosto dela, mas também cautela. Giovana, aceito suas desculpas, mas você entende que algumas coisas não voltam a ser como eram antes? Entendo, vó. Sei que quebrei nossa relação. Sei que perdi sua confiança. Não espero que a senhora me perdoe totalmente, nem que volte a confiar em mim como antes. Então, o que você espera?
Uma chance de tentar construir um relacionamento novo entre a gente, baseado em respeito, não em obrigação. Se a senhora permitir. Fiquei pensativa. Parte de mim queria abraçar aquela menina e esquecer tudo, mas a parte sábia sabia que era preciso cautela. Giovanna, posso te fazer uma pergunta direta? Claro! Se eu não tivesse dinheiro, se ainda fosse aquela velha pobretona que você expulsou, você estaria aqui pedindo desculpas? Ela abaixou a cabeça. Sinceramente? Provavelmente não. E isso me envergonha ainda mais. Pelo menos era honesta. Mas vó, não posso mudar o passado. Só posso tentar ser uma pessoa melhor daqui para frente. Conversamos mais 2 horas. Ela me contou sobre seu trabalho, suas dificuldades, como estava tentando reconstruir a vida. Não pediu nada, não insinuou nada, apenas conversou. Quando foi embora, disse: Vó, posso ligar para a senhora às vezes? Não para incomodar, apenas para saber como está? Pode. Desde então, ela liga 1 vez por semana. Conversas curtas, respeitosas. Conta como está o trabalho, pergunta sobre minha saúde, minha rotina. Não menciona dinheiro, não pede favores. Às vezes venho visitá-la nos fins de semana. No mês passado, ela apareceu aqui com uma pequena encomenda, um cachecol que tricotou para mim. Era simples, mas feito com carinho genuíno. É só um presente, vó, para agradecer por estar me dando esta chance de tentar ser uma neta melhor. Não é a mesma relação que tínhamos antes. Nunca será, mas está se construindo algo novo, baseado em respeito mútuo e reconhecimento de limites. Ela sabe que nunca mais será sustentada por mim, que precisa conquistar seu espaço na minha vida através de atitudes, não de direitos adquiridos. Ainda não confio completamente nela. Talvez nunca volte a confiar como antes, mas posso conviver com essa nova Giovanna, que aprendeu a me valorizar. Hoje, quando acordo na minha casa bonita, com meu jardim florido e minha vida organizada, sinto uma gratidão imensa por ter tido coragem de dizer não quando precisei. Se tivesse cedido à chantagem emocional, ainda estaria sendo explorada e desrespeitada. Minha verdadeira família agora são as amigas que fiz, os vizinhos que me respeitam, as crianças da creche que me abraçam com amor genuíno. Giovanna pode voltar a fazer parte dessa família, mas só se merecer, só se trouxer amor de verdade em vez de interesse. Ontem, Dona Carmen veio tomar café aqui e comentou: Celeste, você está uma mulher diferente, parece mais jovem, mais feliz. Ela tem razão. Descobri que nunca é tarde para recomeçar a vida com dignidade, que família verdadeira não é aquela que compartilha o mesmo sangue, mas aquela que compartilha respeito e carinho sincero. Tenho 64 anos e finalmente aprendi a me valorizar. Tenho dinheiro, sim, mas mais importante que isso, tenho paz, tenho dignidade, tenho amor próprio. E se depender de mim, nunca mais vou abrir mão dessas coisas por ninguém. Esta noite vou preparar um jantar especial para as amigas. Vamos comemorar mais um dia de liberdade, mais um dia de vida vivida com a cabeça erguida. Porque eu, Celeste Magalhães, finalmente entendi que mereço ser tratada com respeito, e quem não souber fazer isso, simplesmente não faz parte da minha história. A herança mais valiosa que descobri não foram as terras do meu marido, foi minha própria dignidade. E essa, pode ter certeza, ninguém nunca mais vai me tirar. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.